Oi, gente, estamos ao vivo aqui. Já vou colocar no comentário e fixar o nosso tema de hoje, para assim a gente manter nosso foco. Esse tema é incrível, é para desafiar a nossa serenidade. Muito bom, já estou vendo um monte de gente entrar aqui, que legal. Muito bom. Dani, olha nós aqui outra vez. Cadê? Eu quero fixar esse negócio. Aí, fixei. Vamos falar de ansiedade nos tempos de incerteza, que quase não é nada o representativo de hoje, né? Nossa, quanta gente legal, muita gente legal entrando. Felipe, Dani, Bru, tem bastante gente aí que eu vou conhecer hoje, graças a Ana. Tia, ê! Ana Paula foi a primeira aqui, né? Muito bom, muito bom. Deixa eu já silenciar aqui. Muito bem. Estamos aqui em mais uma live. O pessoal fica falando para mim, nossa, Alessandra, que pique, hein? Mas, gente, a gente não trabalhava o dia inteiro na maior correria, saía, ainda ia atender à noite, né? Continuamos fazendo tudo isso, só que já que não sai de um lugar para o outro, tá sobrando o tempo do deslocamento. Então, a gente faz ele acontecer aqui, ó, batendo papo e produzindo um conteúdo legal. Ah, deixa eu já pôr a Ana aqui na sala. Vamos lá, Ana. Tô aqui falando sozinha, ó. Quer dizer, sozinha não, né? Para um monte de gente, mas olhando para mim mesmo. Eu gosto de ver as carinhas. Ontem a gente fez um zoom e foi muito. Entrei! Agora Tudo bom, sim, Ale? Agora sim. tudo bem. E aí, minha querida, como é que você está aí nesse dia agitado, pouco atendimento? Pois é, mais do mesmo nesses dias que a gente tem vivido, né? Mas tá tudo bem, né? E os teus atendimentos aumentaram aí no online? Aumentaram, aumentaram sim, né? Houve 100% de adesão de pacientes da clínica já e a procura está surgindo de acordo com o que a gente está vivendo realmente, né? Eu Imagina, o pessoal nem tá surtando. não, não tá difícil para ninguém, não é verdade? Não, tá super fácil. É. Ô, Ana, eu vou te pedir para fazer uma breve apresentação, falar um pouquinho de Vamos você, para as lá. pessoas que te conhecem, para as que não te conhecem. Vamos lá, com o maior prazer. Primeiro, eu quero te agradecer pelo convite, porque eu penso que, enquanto psicóloga, profissional da área de saúde, é uma ótima oportunidade para oferecer, além da clínica, apoio e informação num momento tão diferente como esse que a gente está vivendo agora, né? Jamais visto na história. Então, eu quero primeiro te agradecer. Eu sou psicóloga clínica, né, formada há 24 anos, trabalho exclusivamente com clínica, trabalho também numa clínica de psiquiatria, tenho Quero especialização em saber muito transtorno. disso daí, viu? Vamos aproveitar, né? Também tenho especialização em transtorno alimentar e obesidade, que é também um tema que transita de mão dadas, né, com a questão da ansiedade, mas o meu foco é exclusivo clínica, né? A minha Tá. experiência vem da clínica e eu falo que de uma escuta não só apurada, mas também apaixonada, né? Que para clinicar é preciso gostar de gente, Imagino. né? Dá para instalar uma clínica dentro da organização? Eu acho que super dá, e eu acredito que isso vai ser pensado daqui para frente, né? Porque nós estamos tendo a oportunidade de ver todos os colaboradores como seres humanos, né? Sim. A gente precisou passar por um momento desse para todo mundo entrar para dentro das suas casas, para que as pessoas conseguissem entender que nós não lidamos com máquinas, né? Nós lidamos com seres humanos, cada um com as suas questões, com as suas histórias. Bem por aí. Eu acho que dá sim. E que nessa hora essas histórias fazem toda a diferença, né? Geram Certamente, bastante informações que ajudam ou não. certamente. Tem uma Exato. série na Netflix chamada Billions. Eu sei, é E incrível. muito legal. E lá eles É, têm uma psicóloga, só que ela atua mais é. como coach, focada em resultado Bem para eles. mais, bem mais. O foco dela ali é bem direcionado, né, para o sucesso da companhia, né?
Mas é muito interessante essa dinâmica de você poder ter disponível ali alguém para imediatamente surgir uma demanda interna, né? Ter alguém ali para poder te ouvir. E você Você sabe, Ale, que eu não acho que faz. isso não é uma coisa tão assim do universo, vamos falar assim, da ficção. É muito interessante a gente pensar numa nova forma de ter a psicologia e o atendimento psicológico de uma forma mais viável, né? Eu acho que nós somos, acaba que educados indiretamente a acreditar que a gente deve procurar por auxílio psicológico quando a gente tem um problema, quando deveria ser o contrário, né? É. Como educação financeira. Eu falo que a gente deveria aprender educação financeira na escola, assim como aprender sobre nós mesmos também, né? Eu Não sou deveria esperar. suspeita, Eu sou sei. suspeita nesse tema. Eu vejo assim, né, sempre nas lives, nos treinamentos, uma coisa que eu trago muito, a gente não foi educado para o sentir, né? Não. A gente não mal sabe nomear as nossas sensações e sentimentos, a gente não sabe declarar as nossas necessidades, então não teve uma educação, Identificar. não é? Então, em Harvard está fazendo super sucesso aquele curso sobre felicidade, tem fila de espera e tudo mais, e ele Então, trata eu vou disso. falar sobre isso um pouco, porque eu estou concluindo agora. É a primeira pós no Brasil pela. Acho que eu posso falar, não posso? Por qual universidade? Não tem problema nenhum, né? É nossa. PUC Rio Grande do Sul é a primeira universidade que está oferecendo a pós-graduação. Eu estou fazendo, eu estou na primeira turma de psicologia positiva, né? E a gente vê como as pessoas estão com essa urgência hoje na vida, né? É importante a gente entender de onde vem, né? Compreender a origem dos sentimentos, das sensações, as nossas referências, aquilo que foi consolidado na vida. Mas eu acredito que está todo mundo numa urgência para viver, né? Daqui para frente. E não Ai, mais ficar. faz uma tese Pois para colocar é, na educação quem sabe? boa. Eu tô vendo um monte de gente entrar, quero dar boas-vindas aí para todo mundo. Tinha um pessoal que já estava ontem aqui, José, Que oi. bom. E quero que você, se puder, começar falando aí, o que é ansiedade? Né? Eu acho que isso é legal Então, porque parece que a gente sabe, mas talvez a gente não saiba tanto assim. pois é, né? Eu acho que o mais importante também é a gente pensar no seguinte: a gente está sendo visitado por essa emoção nos últimos dias de uma forma frequente. Todos nós, né? E toda vez que eu disser nós, que eu disser, a gente está, de fato a gente está vivendo um momento histórico, né? Estamos todos na mesma situação, estamos cada um numa circunstância com as suas características e peculiaridades, mas estamos todos do mesmo lado dessa vez. E como fomos pegos de surpresa, eu acredito que para algumas pessoas deve estar mais difícil transitar nesse momento do que para outras, né? A ansiedade, ela é um sentimento, uma demonstração, uma manifestação das emoções que é comum e saudável a todos nós. É impossível a gente não pensar na preparação de uma viagem que a gente deseja muito fazer, sem na noite anterior, por exemplo, dar aquele frio na barriga, checar algumas vezes os documentos, questão de passaporte, aquela coisa toda, para ver se está ali. Isso não deixa de ser uma manifestação da ansiedade, né? Mas quando a ansiedade começa a proporção, que começa a trazer um certo prejuízo ou sofrimento emocional, a gente precisa ligar o alerta e entender com o que a gente está lidando, né? Então, trazendo para essa situação atual que nós estamos vivendo agora, eu acho que é importantíssimo a gente falar. Estamos vivendo Oiê, agora um você deu uma momento. desaparecida. Acho que deu sinal aí, aconteceu alguma coisa. Já Oi, voltou? voltou. Porque eu tô te vendo ok, tô me vendo aqui na tela dividida também. Qualquer coisa você me sinaliza, tá? Bom, Então, eu acho que é interessante a gente pensar que neste momento não tem como nós não estarmos experimentando a ansiedade, né? Nos foi tirado o direito de escolher. A partir daí, nós já estamos de uma forma completamente diferente no nosso mundo, na nossa individualidade e no contexto que nós vivíamos até 2 meses. Nós sim. não estamos funcionando da mesma forma. E associada a todas as questões pessoais, particulares mesmo de cada um, mais essa enxurrada de informação que nós estamos vivendo, claro que de alguma forma a gente, todos nós experimentaríamos em algum momento a ansiedade, né? Ô, E aí é Ana, que eu. Oi.
Como é que, à medida que você for falando, se você puder descrever essas sensações para que as pessoas possam calibrar sua percepção, porque Identificar. porque a gente vivia numa vida tão louca, e tão corrida, que a gente não presta nem atenção no que está acontecendo Então, aqui. Ale, eu quero passar primeiro por essa questão da forma que a gente vivia, porque eu acho que existem ainda algumas pessoas que estão estendendo, estão tentando estender esse ritmo de vida num contexto que já não cabe mais. Entende? Então, assim, considerada a terceira, quarta, quinta semana, pois é, terceira, quarta, quinta semana de confinamento, o que que a gente vai observar? Que existe um rebaixamento emocional em todos nós. E aí a gente já não consegue produzir da forma como nós produzíamos, há um mês mais ou menos. E algumas pessoas estão tendo uma dificuldade, primeiro, em compreender que é uma manifestação normal, esperada. Não estou dizendo que seja normal no contexto de quem está vivendo lá fora como nós estávamos, mas agora, dentro do que nós estamos vivendo, não dá para esperar uma reação diferente a essa, né? Então, quais são os sintomas, geralmente, que a gente pode sinalizar que a gente está lidando com a ansiedade? Primeiro, eu dei o exemplo da ansiedade, vamos falar assim, manifestada de Boa. forma positiva, quando a gente vai fazer alguma coisa que a gente deseja muito. Então, é natural a gente sentir esse frio na barriga, o coração dá uma... Parece que uma conversada assim meio descompassada e depois volta. Mas quando a gente começa a lidar com sintomas do tipo boca seca, tremor, sudorese excessiva, então mãos, axila, nuca, tem gente que sua aqui o buço, testa, frente a situações que não estão apresentando perigo, porque essa é a grande questão, né? A ansiedade te convida a viver no futuro. Ela te tira do presente, ela te leva para o futuro. Geralmente você traça, vamos falar assim, os piores cenários, né? Porque quando você vai para o futuro e pensa em alguma coisa incrível, nós estamos falando de planos, Sim, né? De objetivos. Então, de sim. repente, você está lidando com situações imaginárias, futuras, que causam um desconforto físico e trazem prejuízo, porque a ansiedade tem como característica te paralisar. Você fica mergulhado nos pensamentos. Eu falo que a gente fica igual cachorro correndo atrás do rabo. E não sai daquilo ali, não consegue sair daquilo. E me fala uma coisa, Ana, para eu ajudar ampliar a minha percepção também pode ser uma dúvida dos outros. A ansiedade está relacionada a essa paralisia, mas também tem uma ansiedade que ela é meio que uma agitação excessiva, ela gera uma agitação excessiva Mas a e ansiedade a é pessoa tem a isso. impressão de que está correndo, está fazendo, está produzindo, mas na verdade ela está ali girando em torno do pé, ou igual o E por isso hamster. que, exatamente, é por isso que eu estou dizendo que fica igual o cachorro ao redor do rabo. É bem isso daí que você falou. É uma inquietação, uma urgência para resolver tudo, mas se depois você vai observar, vamos supor, se a gente for falar de resultado, de entrega de resultado e números, muitas vezes essa pessoa que é muito agitada, a ansiedade dela, que é essa, a origem dessa agitação, vamos falar assim, prejudica o resultado dela. Prejudica número, prejudica entrega. Porque geralmente a pessoa ansiosa tende também a sobrecarregar, né? A querer fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo. E tem uma dificuldade também muito grande de perceber com clareza quando deve parar e quando deve começar. Mas eu acho Sim, que no só para momento que quando está. nós... Só quando está esgotado, né? E antes da gente viver esse momento agora de isolamento social, eu acho que é importante falar que nós estávamos vivendo uma onda, né, de busca por meditação, por yoga, mindfulness, que é incrível. Eu, particularmente, sou 100% a favor. Mas, ao mesmo tempo, consumindo conteúdos e produtos que prometiam a melhor performance. Então, percebe Uhum. como existe uma contradição na situação? Eu Uma quero dicotomia. desacelerar, exato, eu quero desacelerar a minha mente, eu quero trazer qualidade de vida para a minha vida, mas eu não me permito isso. Porque eu já Sim. assumi, eu já aceitei, vamos falar assim, um ritmo de vida. E São Paulo, eu acho que é um grande convite, né? Uma cidade que nos convida o tempo inteiro a correr. Nós temos que correr 24 horas por dia, né? Quase que uma
é personagem mesmo, né? A gente vê personagens soltos pela rua e tem um certo prazer, uma certa ostentação quase em falar, hoje eu não almocei, né? Hoje eu Tô estou correndo. fora 14 horas, né? E tá tudo errado, né? Porque no final das contas, não que trabalhar muito bem e fazer o que gosta seja um problema, mas passar do limite a ponto de esperar o corpo, muitas vezes, te sinalizar que algo não vai bem, não é no mínimo inteligente, né? E qual que é o sinal, tipo, Master Blaster More? Da Aquele sinal que, ansiedade quando é o ele que a gente aparece, para porque você vai geralmente morrer. quando ele aparece, a pessoa já está obrigada a parar. Porque geralmente Ah, ele vem associado a episódios de pânico. Então já não é mais administrável. Torna-se um medo generalizado. É o que a gente chama de transtorno de ansiedade generalizada. A pessoa fica de fato com as suas funções comprometidas. Porque ela percebe que no entorno não tem absolutamente nada que a coloque em risco. Mas o medo que ela sente e a falta de controle sobre os sentimentos dela paralisa. E entendi. aí é que eu falo que existe aquela ansiedade que é considerada normal, é porque eu não gosto muito dessa palavra. Então eu prefiro O falar que que assim, é a normal? ansiedade exatamente. Então eu falo assim, a ansiedade que é administrável, que é aceita, que não Que é causa produtivo. prejuízo. E não te causa prejuízo. Né? Por exemplo, eu vou fazer essa viagem, hoje a gente tinha a nossa conversa, eu vou fazer algo que é importante profissionalmente, é natural que eu sinta aquele e isso é bom, porque me coloca em contato com aquilo que eu vou realizar. Mas quando eu passo a viver paralisada e a ansiedade de fato paralisa, porque ela te rouba o presente. Você não Uhum. consegue estar presente. Né? Na clínica, eu costumo descrever quando o paciente chega muitas vezes no consultório e ele fala assim: Ana, eu não sei o que aconteceu. Parece que eu já sei o passo a passo que ele vai falar. Parece que a gente entra numa cápsula. Primeiro É. você vai deixando de escutar, as coisas vão ficando um pouco confusas e parece que você entra numa cápsula e dá um vácuo. E você fica ali com o seu sentimento. E é um sentimento muito desconfortável. Sim. Muito desconfortável. Então, por isso, eu acho importantíssima essa conversa que a gente está tendo hoje. Primeiro, para as pessoas verem com o que a gente está vivendo, com o que a gente está lidando. É natural sentir ansiedade dentro deste contexto. Né? É praticamente um sinal de qualidade, vamos falar assim, de saúde mental. Qualidade sensorial, né? Ô, Ana, Exato. e dá para administrar a vida pessoal e profissional de uma maneira que a gente vive a realidade hoje, misturando todos os papéis no mesmo cenário, né? Como é que Então, você Ale, recomenda aí? eu penso primeiro o seguinte, nós acumulamos funções, né? Tá todo mundo esgotado. O discurso de todo mundo é o seguinte, eu estou trabalhando 3, 4, 5 vezes mais. Né? E nós, além de estarmos com essa sensação mesmo de estarmos sobrecarregados, estamos com funções acumuladas. Porque Sim. tá todo mundo cuidando da própria casa, quem tem filho dos filhos, quem tem marido, quem tem pais idosos em casa, a tensão ainda é redobrada dentro de casa, cada vez que sai, que vai ao mercado e que volta, o risco que assume, mesmo se cercando de cuidados, a gente passa a viver com a ansiedade, com o medo aqui em cima. Né? A É. régua subiu, porque a gente não sabe com o que a gente está lidando. Sabe, mas não consegue enxergar com o que está lidando. Né? E isso Não traz dá muito para fingir que desconforto. não tá. Exatamente. Então, voltando à sua pergunta, se dá para administrar? Eu penso que a palavra de ordem agora para conseguir transitar na vida pessoal e profissional, já que está tudo acontecendo dentro do mesmo espaço, é gentileza. Eu tenho falado muito sobre isso, sabe? Sejamos gentis com as pessoas que a gente divide os nossos espaços, sejamos gentis aqui. Do dia que a gente não consegue render mais do que gostaria e fala, hoje eu não estou dando conta, e tudo bem. E quando a gente diz tudo bem, não quer dizer que eu esteja satisfeita com isso, não. Mas é a Sim. questão de olhar para a situação e falar, é o que eu estou dando conta de fazer hoje. Né? E ser responsável com os próprios sentimentos previne o aparecimento, inclusive, do transtorno de ansiedade.
Sim. né? Quando não é uma Porque nós, questão química. nós não somos máquinas, né? Não adianta a gente querer ter aquele funcionamento redondinho como se tivesse tudo normal, entre aspas. Normal, né? Nós estamos rodando aí, sei lá quantos pratinhos ao mesmo tempo, fazendo um esforço danado para manter todos esses pratinhos girando e as coisas acontecendo da melhor forma que nós capazes, mas não dá para negar que existe sim uma tensão ao que está por vir, até quando isso vai durar? Porque essa é outra questão que causa muita ansiedade, né? Lidar com a imprevisibilidade. A gente Nós não não sabe até sabemos quando, quanto tempo. Exato. Nós não como sabemos quanto. é que vai ser, né? Exato. E como nós estaremos. Como vai Sim. estar a cidade, como vai estar o país. Né? Então, é importante a gente fazer essas reflexões, mas sem tentar responder essas perguntas. Porque aí Tem eu alguma acho que a rotina? gente. Tem alguma rotina que você, Rotina. Olha, de eu repente, gosto. escrever aí pra gente? Pois é, eu acho que numa situação tão atípica como essa que a gente está vivendo agora, seria até assim, meio cruel a gente falar de rotina. Eu gosto de pensar num roteiro. Porque eu acho que rotina existe quando a gente consegue manter a estabilidade na vida. E nós estamos justamente vivendo a instabilidade na vida. Mas também nós não podemos ficar à deriva. Né? Sentimento não pode ficar à deriva, a vida profissional da gente não pode ficar à deriva, filhos não podem ficar à deriva dentro de casa. Então eu gosto de pensar nessa questão do roteiro, né? Sendo Não. gentil, sendo generoso, sabendo que eu posso avançar determinados dias que eu estiver percebendo que eu estou mais produtiva, que eu posso recuar o dia que eu falar, olha, hoje eu não estou bem para mexer com isso aqui. Né? Por exemplo, concentração. Muitas pessoas devem ter percebido que a concentração está diferente, que está rendendo menos. Né? Que Sim. eu não estou conseguindo raciocinar muitas vezes como eu fazia com tranquilidade. Não tem nada de errado, gente. A única coisa que eu acho que é muito importante pensar agora é que está difícil para todo mundo, né? Mas que faz parte desse processo. Isso não é individual. Ana, você está trazendo tudo isso, né, com um recorte do momento que nós estamos vivendo em relação à pandemia, essa questão da gente estar nesse confinamento e tudo mais. Mas quando a gente falou desse assunto, né, eu sou uma curiosa, que estou sempre olhando para essa questão de comportamento. Eu vi uma pesquisa que falou que isso foi publicado, acho que foi no final do ano passado, que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. Por que você acha que o brasileiro é um bicho tão ansioso assim? E, às vezes, eu pensei em umas hipóteses aqui, mas eu quero te ouvir. Pois é, eu não tenho certeza absoluta em relação ao que te dizer por que, que o brasileiro é tão ansioso, mas o que faz muito sentido para mim é a instabilidade com que nós vivemos em relação a várias questões. Eu vou te dar um Mas você está exemplo que é muito sério, mas é uma coisa que já poderia ter sido evitada há muito tempo, por exemplo, em grandes cidades. As tragédias anunciadas. São pessoas que vivem, por exemplo, em áreas de risco e que todo ano, nas épocas, por exemplo, das chuvas, nós ouvimos as mesmas notícias. sim. Percebe? Eu penso que tem a ver com essa questão da gente viver num cenário instável, que olhando para essas tragédias que você está falando, me vem também a questão da insegurança, segurança pública mesmo, né? A questão Questão política, econômica, essa loucura política, toda. tudo isso. Violência urbana, Sim, né? Quantas pessoas vivem em situação que todos os dias, quando elas saem e quando elas voltam para casa, elas assumem risco. Isso pode é ser uma loucura. desconhecido para muitas pessoas, mas para muitas pessoas faz parte da rotina, né? É. Ô, Ana, me conta uma coisa. Adoro ir para o lugar aí da pessoa por trás da câmera aqui da conversa. Você que trabalha com isso, qual é o caso assim mais desafiador, pode ser recente ou não, que você tenha se deparado em relação ao tema ansiedade, sem citar nomes, obviamente, né? Mas se você Uhum. puder falar, só para as pessoas terem uma noção assim de onde a gente pode Um exemplo, pegar. por exemplo, caso clínico, é? É, Bom, eu tenho bem próximo ainda, né?
paciente que paralisa no trânsito. Agora, imagina o que é você ter uma crise de ansiedade aguda, né, numa marginal. Deus é pai. Consigo nem É, imaginar. pois é. Cara, Isso não é incomum, sabe, Ale? Isso não é incomum. Não é incomum mesmo. você falou também que Então, atua no clínica psiquiátrica, né? Outra coisa que mostrou na pesquisa também é que os brasileiros eles têm muita resistência ao medicamento em relação tem. aos tratamentos de ansiedade. Como é que Já você vê melhorou. isso? Já melhorou bastante, Ale, já melhorou. Eu vejo muito da questão da falta de instrução. Né? Existe todo um estigma em cima da medicação. A gente escuta uma expressão que é muito engraçada para quem é da área de saúde, né? Quando alguém fala assim, eu estou tomando uma medicação que é tarja preta. É uma forma de identificar a medicação, né? Então, por que essa resistência em fazer o tratamento? Eu dou muito esse exemplo para pessoas mais jovens no consultório, quando a pessoa chega super armada e super resistente a aceitar o tratamento, porque é o caso, né? Então, a pessoa chega e fala, mas eu não vou tomar remédio. Eu falo, pensa comigo, um diabético não precisa da insulina para ele ter qualidade de vida e viver bem e viver feliz? Neste momento, se você aceita este tratamento, você vai retomar sua qualidade de vida. Ninguém toma medicamento para se transformar numa pessoa que não é. A medicação tem que ter a função de estabilizar a vida do paciente para que ele possa retomar a qualidade de vida e adquirir autonomia. Porque dependendo do transtorno, ele perde autonomia. A ansiedade faz isso, o transtorno de ansiedade generalizado. Imagina uma pessoa não ficar em casa sozinha. Um adulto que eu estou dizendo não ficar em casa sozinha. O transtorno que traz para uma família. Como a família Mas precisa se reorganizar para cuidar desse membro, né, da família. Então, e é muito mais próximo a nós do que a gente pode imaginar. Essa é uma outra questão que eu acho que é interessante a gente. Eu quero fazer um recorte agora desta foto no ambiente organizacional. O que é essa foto que eu estou te falando? Por exemplo, na família já é difícil da gente lidar com alguém que está com algum tipo de transtorno, né, de ansiedade, pelo nosso próprio preconceito, muitas vezes, né? Agora, eu quero transformar esta foto no ambiente corporativo, assim. E Como é que imagina o você... que esse, Então, imagina o mas que eu esse gostaria... colaborador passa. Me fala, se você puder, o que a gente pode fazer de produtivo? A gente fala muito para líderes aqui, né, nas nossas conversas. O que os líderes podem fazer quando eles perceberem que estão diante de uma situação onde eles estão com um colaborador ali com uma questão de ansiedade mesmo, e que isso... Oferecer ajuda, Lê. Essa é a solução. Porque Mas às que tipo vezes de é um ajuda? ótimo funcionário. Ajuda direcionada para ser tratado a questão que aquele funcionário tem. E não só ser tratado aquele funcionário no ambiente da organização. Porque eu acho que isso tem que ficar muito claro para as pessoas. Uma pessoa em tratamento psicológico ou em tratamento psiquiátrico, ou ambos, que é o ideal, ela não é um colaborador, um profissional aquém da expectativa de quando foi contratado. Então, Sim. oferecer ajuda, sem estigmatizar, sem Tá. rotular essa pessoa. A Indira está perguntando aqui até onde pode ir essa ajuda. E eu já vou aproveitar também para te falar o seguinte: as pessoas têm um pouco de dificuldade de tocar nesses assuntos. Eu até dou alguns Claro. treinamentos, amanhã eu vou falar sobre como fazer conversas difíceis, sobre temas difíceis à distância. Então, eu gostaria que tu falasse sobre essas duas coisas. Até onde vai essa ajuda? Que eu tenho um olhar, gostaria de também conhecer o teu, para a gente poder tocar aqui. E como fazer isso de uma maneira produtiva nesse momento que a gente está à distância. Como é que eu falo com a pessoa sobre isso? Como é que eu Sim, abordo? eu acho que a partir do momento que foi identificado, vamos pegar a questão da ansiedade, de repente você percebe que tem um membro numa equipe que é um bom profissional, mas você percebe que ele dá sinais de desconforto evidente, por exemplo, em momentos de reunião com, hierarquicamente falando, superiores, ou quando ele precisa apresentar alguma coisa e ele se sente exposto.
tá? Exposto é diferente de despreparado. Então, eu estou considerando que é um bom funcionário. Ele pode sim, por exemplo, ter um transtorno de ansiedade. E qual que é a ajuda que ele precisa? Tratamento. Muitas empresas hoje já estão levando muito a sério o acompanhamento psicológico, porque entendem que vale o investimento. A empresa não precisa arcar, pegando até a questão financeira aí, com 100% do tratamento, não. Mas eu acho que é um grande incentivo, X% do valor durante o tratamento, para que essa pessoa tenha a oportunidade de entender o que ela tem e principalmente entender que tem tratamento. Para que esses sintomas, para que essas manifestações não atrapalhem profissionalmente. Então, se for o caso de medicar, e nem todos os casos são, né? Então, se for o caso de medicar, sim, se não, o acompanhamento psicológico. E como tocar nesse assunto com esse colaborador? De uma maneira. Diretamente. Diretamente. Do jeito que a gente falaria assim, você teve um desmaio e esse seu desmaio foi por quê? Ah, foi porque eu não apliquei insulina e minha insulina abaixou e eu tive um desmaio. Ok, então que bom que agora a gente já sabe, por exemplo, que você tem diabetes e que você faz uso de insulina injetável e que a gente pode então, sei lá, te lembrar, te ajudar a perceber se você estiver suando, se você começar a apresentar confusão mental. Por quê? Porque eu acho que quando a gente aborda as questões psicológicas diretamente, nós estamos ajudando a desmistificar. Porque quando a gente vai muito cheio de dedos, é como se isso de fato fosse um problema que é muito específico de determinadas pessoas. E as questões emocionais são origem de muitos problemas de todos nós. Então a gente pode chamar essa pessoa e apontar para ela o fato que a gente percebeu, né, sem falar dela, sem julgá-la, mas Não, falar sobre aquele acolhendo. fato. Exato. Sobre aquele fato e que aquele fato merece ser visto de uma Exato. maneira mais Exato. Eu profissional. tenho, por exemplo, Ale, eu tenho observado que você se sente desconfortável em situações assim, 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 e eu gostaria de saber como eu posso te ajudar. Eu pensei em você Tá? acolhe, aceita e propõe a solução, Legal, legal. né? Muito legal. A gente tem que. Tem uma autora que eu amo, de vez em quando falo dela aqui nas nossas conversas, que chama Kim Scott. Ela tem um livro chamado Sinceridade Radical. E ela diz que quando a gente se importa com o crescimento do outro, se importa com o outro, a gente vai direto ao ponto. Né? Exato. Eu, às vezes, eu brinco, né? O pessoal fala da minha amorosidade quando eu estou nos treinamentos, a Dani aí que me conhece, fazendo os treinamentos e tudo mais, o pessoal fala que eu tenho uma amorosidade peculiar, porque eu vou desse lugar, né? De ir direto ao ponto, mas às vezes também é outro lugar, é outra questão que eu quero te treinar. A pessoa que é pega de surpresa nessa abordagem pode tentar, de alguma maneira, a Dani escrevendo super, pode tentar, de alguma maneira, não querer assumir ou não querer olhar. Como é que a gente faz quando a pessoa demonstra uma certa resistência para olhar para essa Eu acho que é questão? importante criar dois tempos, Ale. No primeiro momento, você já fala que você percebeu que tem algo, porque você não está dando diagnóstico. Eu acho que isso é muito confortável, né? Olha, eu estou percebendo que você está assim. Então, você, no primeiro momento, você fala que você percebeu. Se a pessoa recua, eu acho que é justo dar um tempo para ela processar o que está acontecendo. Porque ela Sim, pode ver aquilo, inclusive, como uma ameaça, né? No sentido, sim. poxa, se o meu líder aqui, ele acabou de perceber que eu tenho tal coisa, isso pode me prejudicar. Porque nós somos levados a acreditar que devemos, né, ser perfeitos, infalíveis, sem problemas. Então, por isso que eu digo que eu acho que é interessante a gente pensar, mesmo na questão da organização, neste momento que nós estamos vivendo. Porque, Ale, eu tenho pensado muito nisso. Eu não sei até que ponto o home office está de fato acontecendo. Porque o home escolha é quando você entende que você pode fazer de casa aquilo que você faz na empresa que você trabalha. E o que nós estamos vivendo não é isso. Nós não tivemos escolha. Quantas pessoas não têm estrutura em casa para lidar com a demanda de trabalho num espaço físico em que está dividindo com sei lá mais quantas pessoas?
que sejam duas crianças, sei lá, a esposa e essa pessoa ali, ou a mulher ali e o marido também trabalhando. Entende o Então, que eu estou dizendo? é. Então, eu acho que é Ó, criar oportunidade. eu acho que a gente tem que falar mais sobre o tema, sabe? Sem tantos dedos, assim, sem tanto. Também acho. Aqui, ó, na underline Gaiola falou que fez uma pergunta que diz que é o seguinte: existe ansiedade genética que vai além da questão circunstancial? Sim. E Sim, e a gente o consegue identificar isso em crianças. como é que Eu é? acho Fala para mim. é porque nós conseguimos identificar isso em crianças, né? Então é aquela história. Qual a justificativa? A vida dessa criança é uma vida, vamos falar assim, emocionalmente segura. Então ela vive num contexto familiar saudável. Por que essa criança apresenta sintomas ansiosos? Tem a carga genética, sem dúvida nenhuma, né? E isso, de certa E, forma, é até recente. Essa tá. aceitação, ela é recente. E os pais, mães que estão aqui ouvindo a gente, tu tem alguma dica do que ele pode fazer uma vez que ele identifica esse perfil, essa situação? Ajuda especializada. Leva para o psicólogo. Psicoterapia leva para o psicólogo. Eu sou, inclusive, Legal. como mãe, eu tenho essa filosofia em casa e eu penso que é um privilégio a gente ter a oportunidade de ter um bom profissional nos acompanhando para nos ajudar a entender sobre questões que não nos são muitas vezes ensinadas nem em casa, muito menos na escola. Mas tem que ir a criança e os pais, né? A princípio, sim, mas Porque geralmente a sessão da criança ela é lúdica e tem depois a devolutiva para os pais acompanharem a evolução do tratamento. O que é diferente, Ale, quando os pais levam a criança para tratar, é completamente diferente. Aí eu não estou considerando, por exemplo, o diagnóstico de ansiedade, né? ah, Mas, por exemplo, acontece também dos pais levarem a criança, com o adolescente também, eu já passei por isso, para tratar e o adolescente está super resolvido em relação a um monte de questões que os pais não estão. São situações completamente diferentes, e às né? vezes os pais veem a ansiedade na criança, mas na verdade é deles, né? Que eles precisam Exato. logo. Até porque o comportamento ansioso ele é ensinado, né? É muito Sim, interessante a gente pensar sobre isso, né? Uma família em que as pessoas, qualquer coisa que acontece, suspiram e põem a mão no peito, você ensina para essa criança que tudo que foge do que estava mais ou menos combinado e a gente pensava que era previsto ali, a criança aprende a desenvolver esse sobressalto frente às situações, né? e Então, estou dizendo, repete, não. né? Repete! Agressividade, Espelho não ali. repete. É. Agressividade repete, gentileza repete, então comportamento ansioso também repete. O Né? Nelson da Parofil está falando alguma coisa que eu não entendi, Nelson. Se tu puder elaborar tudo numa frase só, acho que vai ajudar de trabalho, todas concentradas, o que é saudável. O que você está querendo que a gente fale aqui? Traduz para a gente. E eu quero mais uma coisinha só agora aí de você. Né? Você sabe quando a gente conversou que você falou do hospital psiquiátrico, eu lembrei de quando eu fiz estágio. Eu vou. Falou. É muito legal isso, porque é o primeiro estágio que eu fiz educação física na primeira faculdade lá atrás, e foi tão interessante que o primeiro estágio foi num hospital psiquiátrico. Eu brinco com o pessoal do mundo corporativo que eu já estava treinando para trabalhar nesse universo. É uma loucura, menina do céu. Muito interessante. Ó, mas eu vou deixar aí um apelo, sabe, para os líderes e para as pessoas que estão vendo a gente que atuam em empresas, realmente fazerem movimento. Algumas empresas que eu até dou treinamento já têm projetos e são engajadas nessa questão da saúde mental. Mas eu acho que Que isso tinha que bom. ser mais, ter mais investimento, sabe? Tinha que ter realmente alguém ali de plantão. E Eu não, vai, penso, fala lá com a menina do RH. Óbvio. exato. E deixa eu te dizer, eu acho que é importante as empresas entenderem que o investimento na saúde emocional de um funcionário talvez seja o melhor investimento que possa se fazer. Porque quando de fato nós estamos bem, tudo no entorno vai fluir muito melhor. Isso é uma questão científica. Quantas e quantas e quantas pesquisas nos mostram isso?
né? Que quando você está emocionalmente preservado, quando você está emocionalmente bem, e o que quer dizer? Isso não quer dizer uma vida sem problema, não. Aí já é novela, né? Só em novela que eu brinco, que não tem problema, que não tem questão, que não tem dificuldade, mas é aprender a transitar sobre as situações que não são previstas, inclusive, que nos incomodam, que nos frustram, mas entrar e sair com o que a gente tem, né? Cada um com o que é seu, em termos de sentimento. Quando a gente aprende a fazer isso, o prejuízo é muito menor, Tem né? um pouco Então, mais não de é não ter agilidade, problemas. né? Agilidade Exatamente. emocional, saber. As crianças, Exatamente. né? A criança está se estribuchando aqui, porque aconteceu alguma coisa com ela, dá 2 minutos, ela já mudou para outro lugar interno e já está Exatamente. Exatamente. muito É bem legal, por muito aí. legal. E aqui a Adriana está falando, o negócio é elas perceberem isso, a empresa, que é investimento, e elas terão esse retorno e não será gasto. É, gente, eu tenho tanta certeza disso, e eu acho que com uma Exatamente. tempo atual isso vai ser uma prática. Agora, Ana, da onde você traz essa competência de trabalhar com pessoas? E qual é a principal competência que hoje, atuando profissionalmente, você utiliza, que você acredita que trouxe lá da infância? Tan, 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 tan. Aquela primeira lembrança de competência. Eu acho que generosidade e entrega. Eu realmente acho que não dá para trabalhar com comportamento humano, não dá para trabalhar com o outro sem se entregar. E você aprendeu isso onde? Na sua família, no teu núcleo Em familiar? casa. Em casa. As minhas referências meu pai e minha mãe. São muito fortes na minha vida no envolvimento, no compromisso deles com os outros. Seja quem for. Sempre vi uma postura de muita entrega em relação aos outros. Então, E eu como é que acho que fica vem aquela muito história? daí. Como é que fica aquela máxima lá? Primeiro põe a máscara do oxigênio em você, depois ajuda os outros. Eu faço terapia direitinho. Não deixo de fazer de jeito nenhum. Melhor investimento da vida, não deixo. Me cuido em todos os aspectos. Quando eu digo em todos os aspectos, os que eu acho que são importantes, né? Inclusive para a gente poder ter o conforto de se olhar no espelho e reconhecer o que precisa melhorar. Né? Porque a intenção não é atingir um nível de perfeição, ao contrário. A intenção é, de fato, compreender o que é aceitação. E se sentir Legal. confortável com o que eu tenho de bom, com aquilo que não é tão bom assim, e eu aqui não estou aqui justificando, mas essa sou eu, o que eu posso fazer? Né? Porque no mundo, ontem na sua live com o Kleber, teve um momento que me chamou a atenção falando sobre isso, a questão do perfil plastificado, que vocês conseguem identificar. Né? E eu acho que máscaras cairão nesse momento Sim. que a gente está vivendo agora. Né? E não estou dando indireta, não estou falando de nada, eu estou falando daquilo que é impossível sustentar na vida real. Tem máscaras que só são sustentadas numa vida que é criada, né? Que o Instagram aceita, que o Facebook aceita, mas que na vida real não cabe. Então, E que eu só acho que é dura, muito mais e só minutos, dura né? aquele tempinho, Dura um né? Só pouco. dura o tempinho do vídeo. Duro, exatamente. Então, eu penso que é uma grande oportunidade que nós estamos vivendo agora, pegando o gancho da ansiedade, de fazer esse mergulho e entender que, para muitas questões, a saída é para dentro. É parar para refletir. É parar de buscar lá fora, nesse ritmo frenético que nós vínhamos, como se tudo fosse possível. Nem tudo é possível e tudo bem, e que bom que não é. Né? E que bom que eu não tenho que ser perfeita em tudo, que bom que me dá uma chance de errar, porque eu tenho a oportunidade de aprender. Nós não somos os nossos erros, né? Nem nossos pensamentos, que fique E nem, claro isso aqui, e nem né? nossos acertos também. Exato, exato, porque quando a gente fala de ansiedade, Ale, isso vale ouro, né? Seus É, pensamentos não são fatos. Então preste atenção no que está te fazendo tão mal. mas é um perigo, né? Porque tem aquele SAR, que é o sistema de. Não é verdade, céu, me pergunta agora, da nossa retícula aqui, e a Uhum. gente. Sistema reticular, né? Que a gente, de tanto prestar atenção naquele pensamento, a gente acaba experimentando e vivendo ele, né?
É isso. calibrando a nossa percepção. Claro, claro. E isso é o tempo todo, né? Começa aqui, vem para cá, até a gente agir. É uma loucura isso. A É, gente tem falado bastante sobre essa possibilidade de legitimar a dinâmica de cada um, sabe? Porque não existe uma dinâmica emocional, afetiva, cognitiva igual. certa, né? Nem Muito gabarito, legal. né, Ale? Não dá para Né? pegar a minha experiência, nem gabarito, não dá para pegar a minha É, experiência, a minha história e querer fazer funcionar na sua vida. A diferença é que soma, né? sim, sim, isso mas olha, a diferença dá trabalho, né, para lidar. Dá. Dá A sim. gente também tem falado sobre isso aí nas lives. É tão mais fácil confiar no que é igual, confiar no que é diferente desafia a gente. Agora, para a Verdade. gente, já está 45 minutos falando aqui, duas Mentira, pessoas já? já. Que delícia! E já. Eu tento, sabe, gente? Olha, eu juro que eu tento fazer lives mais curtas, mas daí eu pego esses convidados aqui, que tem Que um monte de gostam coisa de para falar? compartilhar, fala de coisa legal, que não tem como a gente fazer menor, né? Então a gente tem que aproveitar o que o Insta permite, os nossos 60 minutos aí. Eu gosto num momento que eu estou indo com todas as pessoas com quem eu estou conversando aqui, que eu chamo de direto ao ponto. Daí é Uhum. sobre. E Tá, é vamos lá. porque eu acho que isso também ajuda quem está assistindo a se permitir de alguma maneira, né? Porque a gente vê no outro e fala assim, se ela pensa assim, olha que legal. Eu também posso pensar, né? Por que não? Uhum. E aí eu gostaria de perguntar primeiro, Ana, o que é confiança para você? Confiança, eu acho que é um lugar emocional delicioso de transitar. Muito Eu acho legal que essa. talvez seja das melhores sensações que a gente pode experimentar. Confiança. Legal. E qual o seu maior medo? Atualmente, eu me tornei uma pessoa com poucos medos. Sabia disso? Isso foi super trabalhado. Olha que coisa interessante. Pegou agora. Eu acho que os meus medos hoje são medos reais, não são mais medos produzidos, né? Então, eu tenho medo, por exemplo, vivendo num país de terceiro mundo, em que existe bolsão de pobreza, eu tenho medo que tudo isso passando, a gente passe a viver situações de violência. Isso é uma coisa que eu tenho pensado, né? Porque as pessoas chegam num lugar que elas perdem tanto controle, né? Que a única forma Miséria, que elas Lê. conseguem se expressar é através da violência. Exato, para E, sobreviver. e vamos continuar nessa linha aqui, desvendando Ana. Qual o seu maior Vamos lá. arrependimento? Vixe, eu não tenho arrependimento, não, Ale, isso não é clichê, não, é pura verdade. Eu acho que tudo que eu fiz até hoje, que eu posso olhar para trás e que eu não me orgulho, eu fiz o que eu dei conta naquele momento. E isso também é muito trabalhado em terapia, né? Quando a gente Legal. chega muito culpada em sessões, a gente, que eu digo ser humano, né, gente? Quem não? Então você chega culpada muitas vezes numa sessão de terapia e de repente eu vou me dando conta que naquele momento eu não fiz o que eu considerava ideal, mas eu fiz o que eu consegui. E que se não Isso. foi bom, aquilo ali tem que ficar igual um alfinete no meu quadro de memórias, não para me punir. Mas então eu Legal. acho que é olhar para Eu, situações que são ruins. você falou de culpa, e eu vejo a culpa como uma dádiva, sabe? Porque todos os momentos que de alguma maneira a gente sente culpa são momentos que a gente se desafiou, questionou, desafiou o meio, desafiou o entorno, e isso de alguma maneira faz a gente acessar as nossas forças, as nossas fraquezas. Sim, Então, acho que culpa é uma coisa bem interessante, assim. E qual é o seu maior defeito? eu sou muito brava. Sério, às vezes eu acho que e não é óbvio, se eu tivesse controle sobre isso, eu não consideraria isso um defeito, né? Não é uma questão de ser agressiva, é brava. Às vezes eu acho que eu coloco uma energia numa situação que não precisava. A bicha Mas eu só é me dou conta potente. depois. Mas eu só me dou conta depois. E te digo que eu já melhorei bastante. Mas também é o que eu te falo, estou em construção.
Então, eu tenho muita tranquilidade para assumir o que me incomoda em mim. Não, a gente vira Buda, né, Mica? Aí a gente vai Ah, iluminar, não vai estar mais aqui, vamos ficar com uns eu tô a probleminhas para fim de resolver. curtir aqui um bocado ainda. Muito bom, muito bom. E quando você olha no espelho, o que você vê, Ana? Aí eu vejo uma mulher feliz. Ó, Sinceramente, eu vejo uma mulher feliz, inteira, com erros e acertos, com defeitos e qualidades, mas eu sou feliz, eu tenho orgulho da mulher que eu me tornei, porque eu batalhei que delícia. muito. Muito É. legal, viu? Muito legal. Aproveitando essa história do espelho, você, como psicóloga, recomenda algum exercício para quem está vendo a gente aqui? Eu falo para todo mundo que Eu, eu conheço, fala eu te amo, escreve eu te amo aí no espelho. eu a favor de escrever, de deixar bilhetes, vamos falar assim, pela casa, de escrever bilhetes para você pela casa, para você não se Sim. esquecer das reflexões, das ideias, dos insights que muitas vezes aparecem e que te tocam. Então não é para sair escrevendo qualquer coisa, não. Pensou em alguma coisa, percebeu que aquilo é valioso, faça um bilhetinho para você e coloque em algum lugar que você vai acessar. Né? Então, É. eu fazia isso até com mais frequência, mas eu tenho esse hábito de colocar post-it no espelho, sabe? Olhar e falar, aí, ó, é isso, é disso que a gente tem conversado. Eu sou suspeita, viu? Porque a minha casa é cheia de frases, tem adesivada, tem enquadro, tem. Aí, E eu eu vou um gosto. pouquinho mais radical, faço uma tatuagem, sabe? Com umas Ah, frases eu também tenho aqui, minhas mensagens. aquelas que são para ficar. É, então, aí vai uma loucura, Exatamente. coisa de gente doida mesmo. É, Muito bom, Ana, conversar com você, uma delícia. adorei, Ale. Pena que a gente tem que acabar, né? Mas Adorei, obrigada. quero que você feche aqui com uma dica ou alguma recomendação aí como uma profissional da área, né, para que as pessoas possam sair dessa live carregando algo com elas, além de tudo que a gente já compartilhou. Claro, vamos lá. O que eu gostaria de compartilhar agora é apoio. Eu gostaria que a gente se olhasse com um olhar mais generoso, olhasse para as pessoas conhecidas e desconhecidas com generosidade, entendendo que neste momento todos nós estamos transitando no possível. Então, muitas vezes, nem você, nem eu, nem as pessoas que estão ao nosso redor vão fazer o que a gente considera talvez o melhor ou o ideal ou o que a gente espera, né? Mas vão fazer o que elas estão dando conta. Então, eu acho que nesse momento agora é hora da gente praticar a humanidade realmente, respirar fundo, sabe? Aproveitar, olhar para dentro, sem medo da questão do autoconhecimento, que eu também acho que é colocada de uma forma quase que um caminho de atravessar um deserto, e não é. É muito bom quando a gente vai se conhecendo, é muito bom a gente poder entender o que a gente tem de bom e aquilo que precisa ainda ser lapidado para poder viver na vida, porque cada um de nós traz algo que é único. Então, eu acho que gentileza, generosidade nesse momento é meu apelo para o apoio emocional que todos nós estamos precisando e buscando. Muito Né? Não legal. se cobrar tanto. Quem quiser te achar, Ana Paula Orsini, aqui no Insta, né? Orsini. Pode achar aqui no Insta, tá bom? Legal. Quero dar um super beijo também para Dani, que Pra nos uniu. Dani, nem me falei, eu vi ela ali. Dani, obrigada por essa super conexão aqui. Um beijo para todo mundo que participou. Vi umas amigas antigas aí, Carincamba, Olha lá, aparecendo a por gente aqui. tem notícia de Nova York, olha lá, ó. Aqui em Nova York Olha, os vizinhos estão muito mais gentis. Beijo, então, Nandan! esse povo internacional. A gente vai ter uma live também aqui de Michigan essa semana, uma pessoa que está lá. Vamos Que caminhando, barato. né? E Isso aí, compartilhando o que a gente puder. Gente, isso aí. obrigada. Obrigada, Até Ale. amanhã a gente faz mais. Beijo, Lica. Beijo para todo mundo. Tchau. Então, eu Legal. acho que é olhar para Eu, situações que são ruins. Você falou de culpa, e eu vejo a culpa como uma dádiva, sabe? Porque todos os momentos que de alguma maneira a gente sente culpa são momentos que a gente se desafiou, questionou, desafiou o meio, desafiou o entorno, e isso de alguma maneira faz a gente acessar as nossas forças,
as nossas fraquezas. Sim, Então, acho que culpa é uma coisa bem interessante, assim. E qual é o seu maior defeito? eu sou muito brava. Sério, às vezes eu acho que e não é óbvio, se eu tivesse controle sobre isso, eu não consideraria isso um defeito, né? Não é uma questão de ser agressiva, é brava. Às vezes eu acho que eu coloco uma energia numa situação que não precisava. A Mas bicha eu só é me dou conta potente. depois. Mas eu só me dou conta depois. E te digo que eu já melhorei bastante. Mas também é o que eu te falo, estou em construção. Então eu tenho muita tranquilidade para assumir o que me incomoda em mim. Não, a gente vira Buda, né, Mica? Aí a gente vai Ah, iluminar, não vai estar mais aqui, vamos ficar com uns e eu tô probleminha a para fim de resolver. curtir aqui um bocado ainda. Muito bom, muito bom. E quando você olha no espelho, o que você vê, Ana? Aí eu vejo uma mulher feliz. Ó, Sinceramente, eu vejo uma mulher feliz, inteira, com erros e acertos, com defeitos e qualidades, mas eu sou feliz, eu tenho orgulho da mulher que eu me tornei, porque eu batalhei que delícia. muito. Muito É. legal, viu? Muito legal. Aproveitando essa história do espelho, você, como psicóloga, recomenda algum exercício para quem está vendo a gente aqui? Eu falo para todo mundo que Eu, eu conheço, fala eu te amo, escreve eu te amo aí no espelho. eu a favor de escrever, de deixar bilhetes, vamos falar assim, pela casa, de escrever bilhetes para você pela casa, para você não se Sim, esquecer das reflexões, das ideias, dos insights que muitas vezes aparecem e que te tocam. Então não é para sair escrevendo qualquer coisa, não. Pensou em alguma coisa, percebeu que aquilo é valioso, faça um bilhetinho para você e coloque em algum lugar que você vai acessar. Né? Então é. eu fazia isso até com mais frequência, mas eu tenho esse hábito de colocar post-it no espelho, sabe? Olhar e falar, aí, ó, é isso, é disso que a gente tem conversado. Eu sou suspeita, viu? Porque a minha casa é cheia de frases, tem adesivada, tem enquadro, tem. Aí, E eu eu vou um gosto. pouquinho mais radical, faço uma tatuagem, sabe? Com umas Aí frases eu também tenho aqui, minhas mensagens. aquelas que são para ficar. É, então, aí vai uma loucura. Exatamente. Coisa de gente doida mesmo. É, Muito bom, Ana, conversar com você. Uma delícia. adorei, Ale. Pena que a gente tem que acabar, né? Mas Adorei, obrigada. quero que você feche aqui com uma dica ou alguma recomendação aí como uma profissional da área, né, para que as pessoas possam sair dessa live carregando algo com elas, além de tudo que a gente já compartilhou. Claro, vamos lá. O que eu gostaria de compartilhar agora é apoio. Eu gostaria que a gente se olhasse com um olhar mais generoso, olhasse para as pessoas conhecidas e desconhecidas com generosidade, entendendo que neste momento todos nós estamos transitando no possível. Então, muitas vezes, nem você, nem eu, nem as pessoas que estão ao nosso redor vão fazer o que a gente considera talvez o melhor ou o ideal ou o que a gente espera, né? Mas vão fazer o que elas estão dando conta. Então, eu acho que nesse momento agora é hora da gente praticar a humanidade realmente, respirar fundo, sabe? Aproveitar, olhar para dentro, sem medo da questão do autoconhecimento, que eu também acho que é colocada de uma forma quase que um caminho de atravessar um deserto, e não é. É muito bom quando a gente vai se conhecendo, é muito bom a gente poder entender o que a gente tem de bom e aquilo que precisa ainda ser lapidado para poder viver na vida, porque cada um de nós traz algo que é único. Então, eu acho que gentileza, generosidade nesse momento é meu apelo para o apoio emocional que todos nós estamos precisando e buscando. Muito Né? Não legal. E se cobrar tanto. quem quiser te achar, Ana Paula Orsini, aqui no Insta, né? Orsini. Pode achar aqui no Insta, tá bom? Legal. Quero dar um super beijo também para Dani, que Pra nos uniu. Dani, nem me falei, eu vi ela ali. Dani, obrigada por essa super conexão aqui. Um beijo para todo mundo que participou. Vi umas amigas antigas aí, Karen Camba, Olha lá, aparecendo a por gente aqui. tem notícia de Nova York, olha lá, ó. Aqui em Nova York Olha, os vizinhos estão muito mais gentis. Beijo, então, Nandan! esse povo internacional. A gente vai ter uma live também aqui de Michigan essa semana, uma pessoa que está lá. Vamos Que caminhando, barato. né? E Isso aí. compartilhando o que a gente puder.
Gente, Isso aí. obrigada. Obrigada, Até Ale. amanhã a gente faz mais. Beijo, Lica. Beijo para todo mundo. Tchau.